elas vão irremediavelmente atingir os nossos filhos. E como consequência os nossos netos e todas as gerações futuras. Por isso que nós temos que tomar decisões minimamente acertadas. E enquanto cristãos, o parâmetro das nossas escolhas tem que ser o princípio da palavra de Deus. Você está entendendo? Não significa que eu e você não vamos tomar decisões erradas, não vamos fazer escolhas equivocadas, tá certo? Mas até quando nós fazemos escolhas equivocadas, se nós estivermos dirigidos pela palavra de Deus, nós podemos nos corrigir. Amém? Tem alguém perfeito aí? Tem alguém perfeito aí? Não tem. E eu sou capaz de garantir que, sem exceção, todos nós aqui já fizemos escolhas erradas. O problema das nossas escolhas erradas é que elas podem nos levar a destinos que talvez a gente não pretendia chegar. Você está entendendo? Porque eu faço uma escolha hoje, eu vou chegar em algum lugar. E quando eu faço uma escolha, invariavelmente eu estou abrindo mão de alguma coisa. Porque quando eu escolho, certo? Eu escolho algo em detrimento de outro algo, né? Eu escolho uma coisa em detrimento de outra coisa. E eu preciso saber, eu preciso pesar, eu preciso medir as minhas escolhas pela palavra de Deus. No mínimo eu preciso buscar a orientação de Deus, para que essas escolhas não me conduzam a um lugar que eu não queria ir. Não, mas não foi isso que eu pensei. É claro que não foi. Sabe aquelas cabeçadas que a gente dá? E a gente se arrepende por ter dado aquelas cabeçadas? Ou só acontece comigo? Aquelas cabeçadas, aquelas trupicadas nas lajotas, né, Eudinho? A gente tropeça, a gente erra, porque a gente fez escolhas muitas vezes precipitadas. Nem sempre, tá? Às vezes você pensou, você planejou, você organizou, você orou, você buscou, mas ainda assim pode ser que dê errado, não é? Porém, se você faz isso com a consciência de que você tem um Deus te orientando, você pode retroceder. Aconteceu isso com Abraão ou não? Abraão se equivocou indo para o Egito e falando que Sarai era sua irmã. Abraão se equivocou, ele fez uma escolha errada quando lá em Gerar ele falou para o rei Abimeleque que Sarai era sua irmã. Abraão se equivocou com Agar. Ele fez uma escolha errada, ele tomou uma decisão errada. Não, mas foi a Sara. Não, foi Abraão. A Sara sugeriu, Abraão não é tapado. Ele poderia ter dito, não senhora, não vem não, Sarai. Eu não vou fazer isso, porque Deus falou que é nós aqui, ó, eu e tu e eu. Então a decisão foi de Abraão. Não estamos isentando Sarai aqui não, viu, meus irmãos? Pode ficar tranquilo, né? Mas a decisão foi dele. Então muitas vezes esse homem ele errou. Mas esse homem ele estava na presença de Deus. Em nenhum momento você vai ver as decisões erradas de Abraão o afastando da presença de Deus. Você sabe por quê? Porque Abraão, apesar de ser o pai da fé, apesar de ser um homem extraordinário, ele é falível como eu e você. Então Abraão pode errar. Porque nós podemos errar. O que nós não podemos é permanecer no erro. Está entendendo? Mas junto a Abraão, quando Deus fala para Abraão assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, sai uma outra pessoa. Quem é? Tiago falou dele esses dias aqui, o tal do Ló. Né? Ló vai com Abraão. E quando Ló vai com Abraão, Ló ele tem todas as oportunidades da vida. Entendeu? Ele tem todas as oportunidades que um ser humano poderia querer ter. Porque Ló, ele fica órfão de pai. Ainda quando eles estão lá em Ur. Não é isso? Quando eles estão lá em Ur, ou foi em Arã que ele ficou órfão? Não, ele ficou órfão lá em Ur. Né? Mas
pai de Abraão, sai de Ur para ir para Canaã, mas decide ficar em Harã, ele leva Ló consigo, ou seja, ele leva o neto, que tinha ficado órfão de pai. Então Ló aí já tem um referencial de paternidade extraordinário, porque ele tem o seu pai que morreu, ok? Mas ele teve o seu pai morreu, fatalidade, acontece com todo mundo, mas ele tem um avô que faz o papel de pai. Tem algum avô aí que faz papel de pai? Não é? Ou alguma avó que faz papel de mãe? Isso é muito legal quando a gente observa essa questão da paternidade na Bíblia, porque Deus ele vai mostrando como as pessoas são absolutamente normais no texto bíblico. O que acontece lá, acontece no nosso cotidiano. Quantas situações parecidas nós não vivenciamos? E lá então ele tem essa oportunidade. Mas aí o que acontece? Ele tem uma grande oportunidade na vida. Quando Deus chama Abraão, Ló vai com Abraão para Canaã. Olha só, não é uma oportunidade interessante? Ele vai agora aprender com o tio. Agora ele tem um outro pai, porque Abraão era muito mais velho que Ló, ele poderia ser pai de Ló. E agora então ele tem esse outro referencial de paternidade, ele tem esse outro referencial de autoridade. É o homem que, apesar de órfão, já tem 3 pessoas para se espelhar: seu pai biológico, seu avô e agora o seu tio, que é seu pai. De alguma forma podemos entender assim, a Bíblia não fala isso, mas não, ele vai com Abraão, tá? Então veja bem, Ló vai com Abraão, e aí nós vamos ver que em todos os lugares que Abraão vai, Ló está com ele, e Abraão está crescendo e Ló está crescendo com ele. Não é isso? Só que nós percebemos uma característica na natureza de Ló, ou no comportamento de Ló, que demonstra que Ló andou fazendo algumas escolhas equivocadas. Lembra que nós falamos? Cuidado com as escolhas que você faz, porque elas podem te conduzir a lugares que talvez você não tenha planejado chegar. Quando os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão, nós já percebemos aqui que Ló estava já separado de Abraão, porque apesar de ter saído com seu tio, apesar de viver com seu tio, ele tinha uma vida paralela. Ele tinha uma história sendo construída paralelamente, e isso trouxe problema para ele. E então Ló escolhe, quando Abraão fala assim, vamos separar, né? Ló escolhe ir para as Campinas do Jordão. Todos nós conhecemos a história, por isso que eu estou passando rapidamente. Ok? Ló escolhe ir para as Campinas do Jordão. Só que quando Ló escolhe ir para as Campinas do Jordão, Ló não está tendo uma visão espiritual. Ló não está tendo uma visão sábia. Ló não está tendo temor do Senhor, porque ele escolheu aquilo que agradou aos seus olhos. E a Bíblia diz então que Ló vai para as Campinas do Jordão, e ele vai armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Além de ele ir para as Campinas, em vez de ele se afastar do mal, ele se aproxima. Por quê? Porque quando você toma a decisão de caminhar sozinho, quando você perde o referencial de autoridade que Deus colocou ao teu lado, quando você perde aquele referencial paterno que Ló tinha em Abraão, ele também já não tem mais orientação de Deus. Por quê? Porque eu e você, quando nós escolhemos fazer as coisas na força do nosso braço, tenha certeza, Deus vai deixar. Você está entendendo? Deus vai permitir. Por quê? Porque se você quer andar na força do seu braço, você precisa aprender. Não é assim quando você fala para o seu filhinho de 1 ano, não coloca a mãozinha aí que vai machucar. E muitas vezes ele vai, você tira, ele vai, você tira, ele vai, você tira. Mas uma hora ainda que bem monitorado, você vai permitir que em alguma medida ele sofra a consequência daquela desobediência, para ele aprender, ele
sentindo. Deus é melhor do que nós, irmãos. Deus sabe melhor do que ninguém como fazer essas coisas. Então Ló agora está sozinho na força do seu braço. E à medida em que Ló se aproxima de Sodoma, Ló se aproxima da cultura de Sodoma. Ló se aproxima dos prazeres de Sodoma. É lógico, eu sei que a Bíblia diz que Ló é um homem justo. Nós não estamos falando aqui de justiça, nem estamos fazendo juízo de valor. Mas estamos falando de que maneira que você está olhando para a vida que se aproxima, a vida que você precisa continuar vivendo. Lembra que amanhã é segunda-feira? E amanhã sendo segunda-feira, um novo dia, novas escolhas, novas decisões. É assim que a vida funciona, e vai ser assim enquanto nós estivermos respirando. Não é? Então Ló ele começa e ele vai, e ele se separa. E quando, à medida que ele então se integra àquele lugar, a gente pode observar que aquela cultura assimila Ló. Não é? Assimila Ló. E Ló então ele começa, nós podemos entender pelo texto, que ele começa a vivenciar aquilo que aquele povo pagão vivencia. Tanto é que quando os anjos chegam, né, na cidade, e os homens daquela cidade dizem assim para Ló: tira eles para fora que nós queremos abusar deles. Por isso a palavra sodomita, ou sodomia. Ló pega e fala o que para aqueles homens da cidade? Não toca neles não. Eu tenho 2 filhas virgens. Eu vou tirar elas para fora, vou entregar para vocês, e vocês façam com elas o que vocês quiserem. Que referencial de pai é esse? Que pai pegaria suas filhas e entregaria para estupradores, sem brigar, sem lutar? Ah não, mas era cultural. É claro que era cultural. Mas não era a cultura de Abraão, não era a cultura da palavra, não era a cultura de Deus, era a cultura de um povo perverso, pervertido e corrompido. E essa questão cultural ela é muito séria, porque muitas vezes nós também, em alguma medida, estamos entregando os nossos filhos para aqueles que são promotores de cultura, uma cultura nefasta, devasta. Estamos dizendo para esses promotores de cultura: façam com os meus filhos o que melhor lhes parecer. Você está entendendo? Façam com as minhas filhas o que melhor lhe parecer a vocês, mas não incomodam os meus visitantes. O referencial que Abraão passou para este homem aqui já havia se perdido, porque a cultura entra no coração das pessoas. Você está entendendo? A cultura daquele lugar, a cultura de Sodoma, a cultura de Gomorra, entrou no coração. Agora veja bem, o que acontece quando essa separação se dá? Tá? Até aqui, Ló estava sugando, podemos dizer assim, Abraão, tá? Porque ele estava tirando a paz de Abraão. Quando eles começam a enriquecer, interessante isso, né? Que era para ter mais paz, eles começam a ter mais problemas por causa da natureza de Ló. Olha o que acontece com Abraão depois que Ló se separa dele, tá? Disse o Senhor, capítulo 13, versículo 14 do livro de Gênesis. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Olha a oportunidade que Ló perdeu aqui. Se em vez de ele ter colocado os olhos nas campinas, ele tivesse olhado para os seus funcionários e dito assim: não vai brigar com o pessoal do meu tio não, meu tio aqui é meu pai, entendeu?
eu vou despedir todo mundo aqui e vou formar uma equipe nova que seja respeitadora ao meu tio Abraão aqui, ao meu pai Abraão aqui, ó. Porque aqui eu sei que eu tenho segurança, aqui eu sei que eu tenho a tranquilidade de alguém que recebe de Deus para me ensinar. E o que acontece então com Abraão depois que Ló se separou dele? Lá no capítulo 13, verso 15, bênção sobre a sua descendência. Capítulo 14, verso 18, ele é abençoado por Melquisedeque. Capítulo 15, verso 1, Deus faz aliança, Deus entra em aliança com Abraão. Capítulo 16, Abraão gera filhos. Capítulo 17, Abraão passa a ser chamado de Abraão. Agora Deus muda o nome de Abraão. Deus muda a história de Abraão depois que Ló vai embora. Esse Ló era tão enrolado, de miolo óleo, Odílio, que eu acho que pão de Ló deve ser por conta disso. É enrolado e tem miolo óleo. Deve ser em homenagem àquele camarada lá. Agora, o que acontece? Enquanto isso está acontecendo com Abraão, enquanto as bênçãos estão sendo derramadas com Abraão, o que está acontecendo com Ló que saiu da bênção? Capítulo 14, diz que houve guerra contra Sodoma e Gomorra. Ló foi levado cativo, todos os seus bens foram tomados. Foi necessário Abraão perseguir os reis invasores e resgatasse a Ló e recuperasse os seus bens. Você está entendendo? Enquanto Abraão está sendo abençoado, Ló está indo de mal a pior, porque Abraão ficou com a promessa de Deus e Ló ficou com aquilo que os seus olhos cobiçaram. E aí o que acontece? Ló é um homem casado e Ló tem 2 filhas. Ló tem 2 filhas. É isso não? 2 moças que precisavam olhar para um pai que tivesse firmeza, que tivesse princípios. Ló tem 2 meninas que precisam ser orientadas com a palavra de Deus. Mas essas meninas estão sendo orientadas segundo a cultura sodomita. Eu não imagino, a Bíblia não relata qual teria sido a reação dessas moças, se é que elas escutaram, mas provavelmente escutaram, o seu pai dizendo para os estupradores: espera aí um pouquinho que eu tenho 2 filhas verdes aqui, eu vou dar 6. Vocês meninas, mulheres, você consegue imaginar o que passaria no seu coração ouvindo o seu pai dizendo algo desse tipo? Você consegue imaginar o que passa na cabeça dessas moças, vendo seu pai sendo motivo de chacota? Porque quando os anjos chegam e vão apertando com Ló, tá certo? Olha o capítulo 19, acompanha comigo aqui alguns versículos. Os anjos dizem assim para o tal do Ló: tem alguém aí que você queira tirar da cidade? Tira, porque nós vamos botar fogo no trem. Tira aí, você tem genro? Você tem mais alguém aí? Tira. Aí o Ló chega para os genros dele. Veja bem, lá no versículo 14 do capítulo 19. Saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. O que os genros de Ló acharam? Acharam que ele estava com gracinha. É triste isso. É triste você ver um homem que andou com Abraão não ser levado a sério. É triste você ver um homem que andou com o pai da fé, alertando pessoas a respeito de uma palavra da parte de Deus, e não ser levado a sério, porque ele não tinha postura, porque ele não tinha posicionamento. E aqui nós estamos falando que a gente tem que ser carrancudo. Nós não somos muito não, né? Júlio? Não somos muito carrancudo não, né? Não é isso. Não estamos dizendo que a gente não pode brincar, que a gente não pode ser alegre, que a gente não pode ser feliz.
mas a gente tem que ter posicionamento nisso. Mas os genros de Ló, olha só, na iminência da destruição da cidade, e ele deve ter chegado desesperado. Mas os caras falaram assim: não, esse cara é um palhaço, está com gracinha. Ao amanhecer, olha o versículo 15, para a gente poder entender um pouco mais da personalidade desse Ló. Ao amanhecer, isso foi no dia anterior, os anjos chegaram, já era de noite, tá? E eles mandaram Ló fazer o quê? Sair apressadamente, certo? Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta, caboclo. O cara estava dormindo, irmão. A cidade vai ser destruída. Os anjos de Deus estão aqui para destruir a cidade. Ló não tinha mais por que duvidar. Ele viu os anjos de Deus agindo, cegando aqueles estupradores que cercavam a casa de Ló. Mas ele foi dormir. A preguiça tem feito com que muita gente perca a salvação. A preguiça espiritual tem feito com que muita gente deixe de ser um abençoador, porque está dormindo. E a palavra de Deus diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Levanta, toma tua mulher, toma as tuas filhas que aqui se encontram, para que você não morra. Logo o risco de morrer dormindo. Não acontece isso na igreja do século XXI, irmãos. Não acontece isso na igreja do século XXI. Como, porém, agora olha o 16, depois de tudo isso, como, porém, se demorasse, talvez ele tenha ido colocar a chinela, né? Talvez ele tenha ido ali ver se aquela camiseta estava legal para ele sair. Ou quem sabe ele foi dar uma retocada na sobrancelha. Eu olho para esse cara, eu tenho bronca dele, Deus me perdoe. Pedrão fala que ele é um justo. Mas quando eu olho para esse texto aqui, como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, teve que pegar na mão do cara, Tiagão. Sai daqui, seu Zé Ruela, sai daqui, mané, porque vai destruir a cidade. Você vai morrer, sua mulher vai morrer, suas filhas vão morrer, porque você é preguiçoso. O seu sono, a sua preguiça, a sua letargia vai fazer com que pessoas próximas a você percam a salvação. Pegaram então ele pela mão, sua mulher, suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Teve que botar o cara para correr. Tipo isso, né? Tipo isso. Sai daqui, Ló. Vaza, rapaz. Você não está entendendo o que está acontecendo. E eu penso que Ló era tão fraco. Ló era justo. Tudo bem, não vamos entrar nessa seara aí. Mas eu penso que Ló era tão fraco que ele não conseguia influenciar ninguém. A mulher dele, saindo da cidade, olhou para trás, se transformou numa estátua de sal, você conhece? A mulher dele tinha saudade da vida que ele proporcionara a ela. Nós não sabemos se quando Ló foi para Sodoma ele já era casado, provavelmente, possivelmente, não é? Mas a mulher tinha saudade daquela falta de compromisso, porque lá em Sodoma, tendo um homem que não habitava nada, um banana, talvez ela se sentisse mais confortável e segura naquele ambiente do que saindo de lá com Ló. Mas ela sente saudade, ela olha para trás e ela é transformada numa estátua de sal. E você sabe que sal é algo que esteriliza, né? O sal é uma coisa que torna tudo estéril. E aí nós conhecemos o restante da história. Essas filhas que tinham sido, como é que nós podemos dizer, contaminadas pela cultura daquele lugar,
Eles vão dali para Zoar, Deus destrói a cidade. De Zoar eles vão para um monte, vão habitar numa caverna. As filhas dão um vinho para o pai, embriagam o pai, e as duas têm filhos do seu pai. Agora Ló, que já não era referencial de nada, ele se torna pai dos seus netos, ou avô dos seus filhos, como você queira. Ou seja, abominação em cima de abominação. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com Ló. A Bíblia não fala, e eu acho até interessante que a Bíblia encerra a história de Ló aqui, né? Não sabemos como morreu, não sabemos como esses meninos cresceram, nós só sabemos que tanto um quanto o outro se tornam pais de povos que lá na frente vão ser inimigos de Israel. Meus queridos, essas duas histórias paralelas mesmo, porque os dois saem juntos, né? Saem juntos para peregrinar em Canaã, têm as mesmas oportunidades, nos mostram o quê? Que decisões podem ser tomadas, devem ser tomadas, mas devem ser pensadas. Então, primeiro, aquilo que nós já falamos, vamos tomar decisões com base em princípios. Você que é pai, você que é um pai cristão, tome decisões e faça escolhas baseadas em princípios. Segundo, nunca se precipite. Olha o que Abraão fez. Logo, vem cá então. Você quer se separar de mim? A terra está aí, ó. Escolhe para onde você quer ir. O que você não quiser fica para mim. Está entendendo? Abraão não se precipitou. Não, então é o seguinte, já que é assim, você vai pegar uma rabera aí, né? Então some da minha frente. Não, logo, escolhe o que você quer, filhão. Ah, tio, você vai liberar eu para eu escolher? Então então eu quero aquele lugar bonito, florido, né? As campinas verdejantes do Jordão. Vai para lá, filho. Deixa eu aqui no vale. Eu fico aqui e está tudo bem. Ló se precipitou. Abraão se resignou. Porque as decisões de Ló não são baseadas em princípios. A decisão de Abraão é baseada na palavra que ele havia recebido da parte de Deus. Terceiro, nunca se empolgue com as aparências dos filhos. Pai, nunca tome decisões baseadas no que os teus olhos estão vendo e nem no que o teu coração está sentindo. Porque a Bíblia diz que do coração procede todo engano. Tome decisões baseadas nos princípios eternos de Deus. A gente se empolga muitas vezes com algumas coisas. Sabe? A gente olha assim, aquilo enche nossos olhos, enche o nosso coração. Aí a gente ora, mas a gente não ora para Deus, a gente ora para o nosso coração. Sabe quando que a gente ora para o nosso coração? Se eu sentir paz. Não é assim? Se meu coração sentir paz, então está tudo certo. É o seu coração que manda na bagaça. O seu coração, sabe quando é que o seu coração sente paz? Sabe quando o meu coração sente paz? Quando eu quero muito fazer alguma coisa e não quero escutar um não da parte de Deus. Aí eu falo assim, bom, vou jogar essa moeda para trás, para cima aqui. Se cair no chão é para eu fazer o que eu quero. Mais ou menos isso, grosso modo. Aí meu coração fica alegre, mas meu coração não está em paz, meu coração está alegre. Porque a paz que eu preciso é a paz que eu tenho que ter com Deus. É a paz da conciliação. E muitas vezes os meus olhos se enchem, o meu coração se alegra, isso gera em mim uma satisfação. Eu imagino o que seria tendo aquela coisa que eu estou almejando, eu imagino como seria, e aquilo me gera prazer, satisfação. Aí eu tomo a decisão e falo, Deus falou comigo. O Deus em questão aí é o meu coração, meu querido.
O Deus em questão aí não é o Deus Todo-Poderoso. O Deus em questão aí é a tua consciência, que você levantou o altar e adora. Está entendendo? Nós costumamos levantar altares às nossas consciências e adoramos a nossa consciência chamando ela de Deus. Às vezes chamamos de Jesus. E aquilo que a nossa consciência muitas vezes nos dita, nós dizemos que é revelação do Espírito Santo. Cuidado, meu querido, cuidado, minha querida. E quarto e último, nunca se aparte do propósito de Deus para a sua vida. Nunca se aparte do propósito de Deus para a sua vida. Ah, mas eu não sei qual que é o propósito de Deus para a minha vida, sabe? O propósito de Deus para a sua vida é andar em obediência, viver uma vida de santidade, se afastando do pecado, buscando a sua palavra e orientando os seus filhos. Amém? Vamos reler apenas aquele versículo que fala da parte de Abraão, para que a gente possa encerrar. Aquele versículo que fala da parte de Abraão, foi tudo de Abraão. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Eu o escolhi para que eu ordene a seu filho e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Este é o propósito de Deus para a sua vida: guardar o caminho do Senhor, orientar o seu filho no caminho do Senhor, sem se preocupar que depois que você atirar, ele pode sim errar o alvo, pode, mas aí já não é com você. O seu papel é calibrar, ajustar, preparar e enviar. Amém? Mas neste momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor.